queria saber de você seu nome, tua experiência e tua formação. Bom, vamos lá, me chamo Gustavo, prazer estar falando aqui com vocês. Trabalho na área já como idoso faz 2 anos. Meu primeiro estágio foi como idoso, trabalhando de pintura na Esmelge, nós autores ali, então passava partes de sola, alongamento, tudo para a terceira idade. E foi uma área que eu me descobri e que eu queria trabalhar. Então eu gosto muito de trabalhar com idoso. Me formei ano passado, esse ano me formei esse ano e já consegui alguns alunos personal da terceira idade. E é uma área que eu quero continuar seguindo aí para que seja minha profissão fixa. Eu queria saber de você qual é o seu local de atuação, não sei se você atua em domicílio ou de algum lugar que você vai. Então, agora que eu trabalho informado, eu atendo a domicílio. Então, eu vou na casa do cliente, da pessoa da terceira idade, e levo meus equipamentos, material e monto o treino dela pensando em atividades que serão benéficas para ela ali na rotina, para que ela seja uma pessoa mais autônoma, que ela tenha mais autonomia para fazer as coisas mais básicas ali no dia a dia. Então, eu queria saber também quais são as situações mais comuns que você tem, situações assim, mais complicadas assim, que você tem de trabalhar com a pessoa da terceira idade. Cara, mais comum é a reclamação, cara. Nossa, eles reclamam bastante, mas assim, eles reclamam porque não está na rotina deles, né? Eles não estão, por exemplo, são mais de 40 anos, 50 anos sem praticar atividade física. Então, quando eles vão praticar, eles acabam reclamando, mas assim, não de uma forma pejorativa, apenas ali por reclamar. A mais complexa é o fato de você saber lidar com os remédios que eles tomam, né? Porque às vezes tem remédio que deixa mais sonolento, tem remédio para ir. Cara, eles tomam uma porção de remédio para você entender e tentar encaixar para que não afete a rotina da pessoa ali e não atrapalhe os serviços dos remédios. Então, Vitor, eu quero saber de você quais as situações mais comuns e situações mais difíceis que você trabalha assim, com a pessoa da terceira idade. Cara, a mais comum, além da reclamação, é o fato de eles terem que sair muito. Tipo, quer ir no banheiro, quer tomar uma água, então assim, eles saem muito ali, eles vão dispersando. É uma forma também deles fugirem do exercício. Então, assim, igual ali a minha idosa, ela tem problema no intestino, então eu sei que dependendo do exercício, quando ela toma café, muito perto do exercício, ela vai ter que parar para ir no banheiro. A mais complexa, cara, é você saber lidar com os fatos do remédio. Como que funciona cada remédio, para que serve cada remédio, como que você pode fazer alguma coisa para ela pensando na melhoria para que o exercício ajude a fazer esse desmame dos remédios. Então, a parte mais complexa é você entender e tornar o exercício ainda mais benéfico para a pessoa, né? Para que ela vá diminuindo a quantidade de remédios também que ela tome conforme o progresso próprio dela. Né? Qual é o desafio assim, que você tem e os benefícios para trabalhar com a terceira idade? O maior desafio, eu acredito que seja você trazer e mostrar algo para eles que cativem ele, né? Como eu disse ali. Passou às vezes uma vida inteira sem praticar exercício físico, nunca gostou de fazer nada, malemar fazer uma caminhada, então você está invadindo a casa dela para passar uma atividade física para ela, para que ela saia da zona de conforto dela. Eu acho que essa é a parte mais desafiadora. Então você tem que estar sempre trazendo exercícios que sejam criativos ali, mas lógico, muito fora da curva. São exercícios que você tem que mostrar que vão ser úteis para ela no dia a dia. Né? Então, por exemplo, levanta e senta na cadeira, sai do sofá, extensão de cotovelo para pegar alguma coisa mais alta, esses movimentos assim que são mais básicos, mas que para a pessoa da terceira idade é algo muito mais desafiador. Né? Então, acho que o maior desafio e o maior benefício ao mesmo tempo é tornar o idoso mais independente, mais autônomo. Essa minha senhora ali, a gente chegou, ela estava bem debilitada, tinha dificuldade para tomar banho sozinha. Hoje em dia ela já consegue tomar banho sozinha, já consegue caminhar pela casa sozinha. Lógico, na casa dela já tem todos os equipamentos de apoio, de suporte para que ela não ande sem ficar muito tempo sem o apoio. Então, agora a gente está entrando no terceiro mês com ela. O maior desafio vai ser a gente ficar mais tempo em pé do que sentado. Foi o que eu estava explicando para o filho dela hoje.
o seu Antônio também. Falei, cara, a partir de agora a gente vai fazer mais exercícios em pé do que sentado, porque ela passa o dia inteiro sentada. Então, a gente vai tentar, pelo menos 1 hora do dia dela, que seja mais em pé do que sentado. Então, geralmente, quando ela tem 5 a 6 exercícios, eu fazia 4 sentados e 2 em pé. Agora a gente passou a fazer 4 sentados, 4 em pé e 2 sentados. Então, a gente vai progredindo lentamente para que ela consiga fazer a maioria dos exercícios em pé. E assim que ela estiver mais forte, mais independente, a gente vai tentar fazer algumas aplicações de testes ali, né? Teste de bug, alguns testes ali para a gente ver a evolução dela durante o treinamento. Queria saber também qual é a diferença de trabalhar com a pessoa da terceira idade e trabalhar, por exemplo, numa academia, assim, com pessoas mais, vamos dizer, mais jovens do que a terceira idade, né? Cara, a diferença assim, brutal que tem entre trabalhar com a terceira idade com os mais novos é a forma de acolhimento, a forma que eles entendem, o treinamento para eles às vezes é muito mais do que só treinar. Às vezes eles querem mais, igual a senhora lá que eu dou personal. Às vezes eu vou mais lá para ela quer mais conversar, ela quer conversar com pessoas que sejam fora da bolha dela. Então é muito mais além de treino. Lógico, tem dias, já tive dias lá que eu cheguei para dar o personal e tive que dar só 20, 30 minutos, porque eu via que ela estava cansada, eu via que o remédio que ela tinha tomado tinha deixado ela mais fraca. Então, assim, tem toda essa dificuldade no dia a dia, mas em relação aos mais novos, acredito que a grande discrepância também seja a questão do objetivo, né? Então, geralmente o pessoal de terceira idade treina porque precisa e vai ter uma vida melhor, e o pessoal mais novo treina pela questão da estética, né? Então, você tem que também saber lidar com essas diferenças que tem entre as duas pessoas. Então, como e onde você se vê trabalhando com isso daqui a 5, 10 anos? Cara, eu quero migrar. Hoje em dia eu trabalho em outra área, mas 5, 10 anos eu me vejo trabalhando apenas com idoso, apenas com personal, também atendendo a domicílio. E queria abrir como se fosse um centro de treinamento para pessoas idosas, né? Lógico, não atenderia só idoso, mas grande parte do meu público seria idosos. É uma área que eu gostei, que eu me identifiquei no estágio, e acho que vale a pena pelo menos o pessoal ali passar pelo menos um período da faculdade trabalhando com idoso, porque vai ver que é outra realidade. Além dos presentes e mimos que você ganha com eles, cara, quando eu trabalhava, meu Deus, eu tinha que fazer 3 viagens assim para levar os presentes para casa, né? Essa é a parte boa de trabalhar com idoso. Além dos outros benefícios, né? Mas E também, querendo ou não, né, aquela parte que você falou, essa parte do como e onde você se vê daqui a 5 anos, esse trabalho que a gente está fazendo agora é literalmente para a gente ver como que funciona os locais, como funciona ali trabalhar com idosos na terceira idade, e como você mesmo falou, que eu acho que é um futuro, né? Se trabalhar, como você disse, que o pessoal ali está ficando mais velhos, e é uma área que acho que muita gente, agora sim, depois que a gente vê fazer esse trabalho e tal, muita gente está vendo, fala que é uma área ali que pode seguir, porque também gostaram. Eu também, acho que eu achei legal assim, trabalhar com uma pessoa idosa, né? E a gente vai ter também uma parte que a gente vai trabalhar com os idosos, que os idosos vão ir lá na faculdade, a gente vai trabalhar com eles, fazer exatamente o que você faz, trabalhar ali a parte da mobilidade. E é isso. Então, eu queria saber por qual motivo você decidiu trabalhar com os idosos a domicílio. Cara, eu já fiz estágios em algumas áreas, durante a faculdade eu sempre deixei muito claro que eu queria passar por todas as áreas, menos no futebol, porque o futebol era uma paixão que eu tinha desde pequeno. Então eu falei, não, durante o meu período da faculdade, meus professores sempre me incentivaram muito, né? Eu sou formado pela PUC, então meus professores sempre falavam assim, se você tem oportunidade, tem vontade de querer trabalhar em outras áreas, vá, desfruta, e depois você escolhe o que for melhor para você. Então, quando eu trabalhei na academia, eu via que tinha poucos idosos, e os idosos que tinham mais preguiça de estar na academia pelo fato de ter que se deslocar. Então eu falei assim, cara, acho que uma área que eu posso atuar e posso fazer minha carreira
carreira seria trabalhando com idosos e a gente trabalha com idosos de a domicílio, né? Então, para não ter o perigo deles não aceitarem a ideia ou não gostarem, além do fato de estar na sua zona de conforto, não precisa ter que sair, pegar ônibus, ou ter que, enfim, de atender a pessoa a domicílio. E foi uma área que eu estou gostando, estou trabalhando já faz desde que eu me formei, então acho que é uma profissão assim, cara, que um dos maiores motivos também que me fizeram trabalhar com idosos são os meus avós, que são ativos até hoje. Eu tenho 2 avós e um avô, então meu avô joga bola até hoje. Minha avó participa de programas da prefeitura da região Canamora, região metropolitana. Então, além de ter os meus avós ativos de ser minha maior inspiração para trabalhar com idosos, eu sempre pensei que eu poderia fazer muito mais para eles do que para os mais novos. Então, foi uma área que eu me identifiquei e quero seguir trabalhando até onde for permitido trabalhar com eles.